Fala aí, meu povo do oitavo ano, como é que vocês estão, minha gente? Belezinha? Voltando depois daquela semana de pausa aí por conta do adiantamento dos feriados, essa situação perversa do Covid que a gente está vivendo, recordes macabros e, né? Assim, quem poderia imaginar que a gente um dia vivenciaria algo do tipo, né? São tempos muito difíceis, espero que todos vocês estejam se cuidando e zelando o máximo possível, porque o negócio não é brincadeira, gente. Não é. Mas enfim. Vamos em frente. Vamos retomar os nossos conteúdos e amarrar o iluminismo, porque é tema de prova, é um tema importantíssimo, eu diria, lapidar, tá? E vai ter uma importância para a gente, para a compreensão de tudo que vamos estudar ao longo do ano. Eu gosto sempre de retomar com calma essas coisas com vocês, para que faça sentido. Eu preciso que faça sentido na tua cabeça tudo que a gente discute, tudo que a gente argumenta, tudo que a gente pondera. Tudo bem? Ok. Então, a primeira coisa. Eu preciso discutir com vocês o seguinte, relembrá-los, melhor dizendo. O que faz o oitavo ano? Pode parecer aquela coisa, a pergunta mais chata do mundo, porque eu já falei tanto disso, mas olha só, gente. A gente estuda a passagem da época moderna para a época contemporânea. Ou seja, os nossos temas dizem respeito ao século XVIII e sua passagem para o século XIX, dos anos 1700 aos anos 1800. Muito bem. E essa transição não é só uma passagem de um século para o outro, é de uma época a outra. É o fim da época moderna e início da época contemporânea. O que isso indica para a gente? Uma forma, um período histórico, uma sociedade está morrendo, está se desconfigurando e outra está emergindo, outra está nascendo. É essa a informação mais lógica que tem que estar na tua cabeça. Tudo bem? Então, uma sociedade começa a entrar em crise, vai ser derrubada e outra nasce. A gente descobriu, ao longo dessas aulas até aqui, reforçando sempre, que a sociedade que está morrendo, que está sendo derrubada, que está sendo desconfigurada, é uma sociedade que se conveniou chamar antigo regime. Ou seja, sobretudo em termos europeus, uma forma de sociedade, o antigo regime, está morrendo. Está em crise, vai ser derrubada. E outra forma vai emergir, o capitalismo, a burguesia. Então, a gente tem o oitavo ano justamente estuda um conjunto de confrontos, de embates, de tensões que configurou uma coisa para outra. Como uma sociedade morre, como outra nasce. Para resumir, a história é essa. Como uma sociedade morre, deixa de existir, se desconfigura, é derrubada e outra emerge. E falei desde o início do ano para vocês, gente, isso aqui não é um apagar e acender de luz, não é simples assim, pum, ok, acaba uma coisa, começa outra. Né? Não é trocar de roupa, de uma camisa. Isso envolve lutas, avanços, retrocessos, revoluções, muito sangue, muita gente morta. É um período hipertenso da história, galera. É chave indispensável entender isso. Porque, veja só, né? É como uma final de campeonato. Não dá para conciliar os dois. Um tem que ser campeão. Para um ser campeão, o outro tem que ser vice. Bom, para um rir, o outro tem que chorar. O antigo regime é inconciliável com o capitalismo, é inconciliável com a burguesia. Para um tá mandando, para um tá boladão, para um tá show, o outro tem que se ferrar, cara. A gente sabe quem vai ganhar essa história. Pergunto a vocês. Nós vivemos no mundo dos reis e das rainhas, no mundo mercantilismo.
da sociedade estamental? Não, a gente vive num burguês, mundo do dinheiro, do capitalismo, cartão de crédito, compra, venda. A gente sabe que a burguesia vai ganhar essa história. A gente já sabe como se desenrolou a história. Não vamos fingir que é uma novela que eu estou dando spoiler. Não estou dando spoiler. Vocês sabem quem vai ganhar. O mais importante que isso é saber como esse grupo ganhou. O mais importante que isso é entender como a burguesia conseguiu, no seu momento revolucionário, no século XVIII, tomar o poder, desconfigurar o antigo regime, desbancar um monte de gente e instaurar uma nova lógica social, o capitalismo. E constituir-se ela como classe dominante. Olha só a pegada aí, que maneiro. A gente começa o ano, comecei o ano falando, lembrando do antigo regime, absolutismo, é o rei, controla e detém todo o poder, não tem nada acima do poder do rei, mercantilismo, o Estado controlando a economia, o rei intervém na economia sistematicamente, a sociedade estamental, tudo isso caracteriza o antigo regime, tá? Que é aquela sociedade pirâmide, que não é dividida pelo dinheiro, não é quanto você tem, é o privilégio de nascimento que importa. Que é uma diferença muito grande para a sociedade capitalista que a gente vive até hoje. Ou seja, pode nascer pobre, ferrado, ficar rico e pá, acendeu na vida. Porque o que divide a nossa sociedade, o que delimita quem é quem, em que classe estamos, é o dinheiro, as condições materiais. Ponto. Não é o caso da sociedade antigo regime. Essa é a questão. Tá? Ou seja, tudo que se fala, sociedade estamental, absolutismo, mercantilismo, características do antigo regime, que vão ser solapadas, porrada, vão sofrer processos revolucionários, vão ser derrubadas por um grupo que está insatisfeito. A burguesia. E está insatisfeita porque é diferente, tem uma outra lógica. Precisa criar uma sociedade diferente. E a gente vai entender ao longo do ano como esses caras conseguiram fazer isso. Como muda o mundo? Pergunto a vocês, como é que faz para mudar o mundo? É uma das perguntas que a gente vai procurar responder ao longo desse ano. Como faz para mudar o mundo? Esse é um ponto curioso. Ótimo! E o nosso primeiro ponto de discussão nesse ano, que é a matéria da prova, foram as revoluções inglesas. Falei para vocês, as revoluções inglesas é tipo uma sinopse de tudo que vai acontecer. Por quê? Porque eu não falei para você que a gente no século XVIII e o XIX, uma passagem de um para o outro? Sim. Quando são as revoluções burguesas do século XVII? Basicamente, literalmente um século antes. Então, antes de toda a Revolução Francesa, treta danada dos Estados Unidos e entra Brasil também nessa jogada, e revolução, e derruba rei, não sei o quê. Antes de tudo isso que vai rolar na Europa, vai sacudir a Europa, em boa medida o Ocidente, a Inglaterra tinha feito isso um século antes. E achou um regime político que eles se estabilizaram lá. E a verdade é essa. Eles conseguiram achar um jeito de ficar de boas. Tanto que mantém a mesma lógica até hoje. O Bill of Rights, a gente viu tudo isso. Com a Revolução Gloriosa, se constitui, se consolida na Inglaterra uma monarquia parlamentar, que é o que eles são até hoje. Claro que ao longo do tempo, desde o século XVII, a realeza foi perdendo poder sistematicamente. O poder foi passando mais para o parlamento, ao ponto de hoje a rainha ser, em boa medida, simbólica. Não é ela que governa a Inglaterra. O poder está no parlamento, está no primeiro-ministro. Mas ela tem a sua importância. Tanto que se mantém. Se fosse inútil, não tinha. Tem importância. Nem que seja uma importância simbólica, mas tem. Foi criado, foi consolidado esse regime de uma divisão entre parlamento e monarquia lá no século XVII. Olha a importância disso. Olha como o processo é chave. E o que eles fizeram no século XVII com essas revoluções inglesas? Foi justamente esse atrito de tentar impedir o absolutismo na Inglaterra.
de impor os interesses da burguesia em algum nível, Oliver Cromwell foi chave, na Inglaterra. Então, em algum nível, foi uma revolução burguesa. Ou seja, o que é uma revolução burguesa? E como a gente vai ver daqui para frente, todas elas. É quando a burguesia consegue tomar o poder. Ela se instaura. Em alguns lugares, ela precisou derrubar o rei, acabar com a monarquia, instituir uma república. Outros, ela conseguiu um acordo, ela conseguiu submeter o rei ao seu interesse, como na Inglaterra, com o Bill of Rights, com a monarquia parlamentar. Vai variar. Mas o que constitui o fundo de uma revolução burguesa? A burguesia meteu o pé no poder. Ela se consolida uma forma de participação política, uma forma de participação no poder. Isso é chave. E a Inglaterra conseguiu fazer isso um século antes de todo mundo. Por isso que começamos a estudar as revoluções inglesas. Porque é o primeiro fenômeno de crise do antigo regime na história europeia. É o primeiro momento de crise dessa sociedade como um todo. Quer dizer que o antigo regime acabou, deixou de ser importante no século XVII? Óbvio que não. Não acabou nem na Inglaterra. Mas ele sofreu um racha. Sabe, é como uma caneca que já apresentou uma rachadinha. Significou que em algum momento ela vai quebrar. Ela quebrou ainda no século XVII? Não. As revoluções inglesas solaparam? Também não. Mas apresenta uma rachadinha na caneca. Se não tiver cuidado, mais hora menos hora, ela quebra, vai derramar tudo. Essa caneca do antigo regime, entre aspas, metaforicamente falando, vai quebrar no século XVIII. E pode parecer curioso, mas a gente conclui a Revolução Gloriosa das revoluções inglesas, ou seja, quando você tem o desfecho da Revolução, em 1688 e 1689, com a Revolução Gloriosa. Pode parecer curioso, mas exatamente 100 anos depois, em 1789, começa a Revolução Francesa. Pra vocês terem dimensão de como a Inglaterra foi pioneira nesse processo. Então, já no século XVII tem um exemplozinho na Europa, uma exceção, porque no século XVII a Inglaterra vai ser uma exceção dentro do antigo regime, porque vai ser um país que não vai ter poder absoluto do rei. O rei vai ter que dividir o poder lá com o parlamento. Tem, com essa exceção que os ingleses vão representar, um ponto aí de mostrando para a gente, opa, esse antigo regime aí pode sofrer algum baque. Ele não está boladão, não. Show? Show de bola. E aí entramos finalmente no século XVIII com o Iluminismo. E comecei a explicar para vocês que antes de a gente estudar todas as revoluções, tudo que vai se processar, todos esses conflitos que vão sistematicamente derrubar o antigo regime e instaurar o capitalismo, estou falando para vocês desde o início do ano, a primeira coisa que a gente tem que estudar antes disso é justamente as ideias, a ideologia que orientou a ação desses homens e dessas mulheres. O Iluminismo. Vou jogar a tela aqui para gente, para já ficar bonitinho. Deixa eu até botar já no início. Vou abrir aqui só um minutinho. Você tem aquele delayzinho para apresentar. Pá. E aí comecei explicando, só estou relembrando. Vamos fechar hoje. Iluminismo, tal, século XVIII, século das luzes, tudo ano passado. O que foi o iluminismo? O movimento de criticar ao antigo regime. Por isso ele é chave. Porque ele criticava o antigo regime. Ele oferecia alternativas ao antigo regime. Dizia, não pode ter o rei absoluto porque é ruim. Por isso. Precisamos disso no lugar. Como fez Montesquieu. Falou, o poder absoluto do rei torna ele um tirano, é ruim para a sociedade, é ruim dessas N maneiras. O que a gente pode colocar no lugar? A tripartição dos poderes. Dividir o poder em três, executivo, legislativo e judiciário. Aí Montesquieu, até hoje no Brasil. E essas ideias de crítica ao antigo regime vão ser ótimas para quem? Para quem não está satisfeito com o antigo regime. E quem não está satisfeito com o antigo regime no século XVIII? Quem se ferra com ele. O povão e, mais especificamente, a burguesia. Por que a burguesia se ferra com esse regime? Porque ela não tem poder político, ela não tem participação, ela não tem privilégios, ela não é nobre.
mas tem poder econômico, tem grana. E aí o século XVIII vai começar a vivenciar essa contradição. O grupo que tem grana, que tem poder, tem força econômica, não tem poder político. E aí a gente sabe que poder e dinheiro sempre andam juntos. E essa burguesia vai tratar de falar, opa, como assim? Eu pago, eu faço o movimento da economia e não mando? Não, vou mandar sim. E as tetas que a gente vai ver. Né? Expliquei para vocês que esse é um movimento racional baseado na razão, sobretudo na razão muito científica. Eles afastam a religião das explicações do mundo, dos fenômenos. Por isso, iluminismo, por isso, o século XVIII conhecido como século das luzes, tá? Ou seja, o século que lança a luz sobre a ignorância, a luz da razão sobre a ignorância, como eles se viam. Show de bola, falei tudo isso para vocês. E as características fundamentais. Falei, galera, olha, se a gente parte do princípio que a razão tem que explicar todos os processos, a lógica, eles fazem forte oposição ao absolutismo, ao mercantilismo, à sociedade estamental, ao poder da Igreja Católica, ou seja, eles criticam tudo que era chave para o antigo regime. E qual a grande importância do iluminismo? As ideias dessa galera, as ideias desses filósofos, desses pensadores, vão ser aplicadas, vão se tornar reais, efetivas. Por quê? Porque um grupo poderoso abraçou essas ideias, falou, pô, eu quero essa ideia para mim. Aquela coisa do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. A burguesia estava boladona com o antigo regime, estava puta com o antigo regime no século XVIII. E encontra no iluminismo as respostas que ela quer. Pô, é isso aí que eu quero, legal, eu quero dividir o poder, não quero poder absolutismo, eu quero liberalismo na economia, na política, eu quero, não, que negócio é esse de sociedade estamental, eu quero outra coisa. E o iluminismo, esses pensadores, esses filósofos oferecem todas essas respostas. E aí é o momento que a filosofia ganha uma importância importante chave, quando as ideias, entre aspas, ganham pernas. Quando as ideias se tornam reais, ou seja, quando tem um grupo de pessoas disposta a aplicar as ideias, a tornar as ideias reais. Sabe aquela coisa, eu tenho um sonho, eu sonho com isso, eu quero aquilo, eu queria tanto sonho, não sei o quê. Show, sonho, ideia, todo mundo pode ter. Tornar reais essas ideias, aí que é difícil. Aí que está o pulo do gato. Esse que é o processo duro de encarar. E é isso que a burguesia está conseguindo fazer. Por isso o iluminismo é central. Porque ele não é só um movimento filosófico de crítica ao antigo regime. Ele se torna a ideologia das lutas burguesas. Ele se torna o norte das lutas burguesas e vai ser aplicado na prática. Tanto que, se a gente está no século XVIII, em especial na França, e tem ideias iluministas até hoje no Brasil, separação dos poderes, dei um exemplo para você. A ideia dos direitos do homem e do cidadão, bem Revolução Francesa, a ideia iluminista, também tem até hoje a base dos direitos humanos. A ideia do Rousseau de democracia, da ideia de Constituição, até hoje aí no Brasil também. Né? Olha a importância desse movimento. Percebe? E aí, gente, falei para vocês isso na aula passada. Olha, o iluminismo na política ele tem parte dessas bases. Ele acredita que o homem tem direitos naturais. Ele acredita que há um pacto entre os governantes e os governados. Ou seja, os governantes têm que respeitar os governados. E tem que trabalhar para o bem comum, senão eles podem ser derrubados, etc. Vou dar uma pincelada agora, minha gente, nos principais pensadores desse movimento. Vamos lá. Primeiro deles, antes mesmo no século XVIII, ele está basicamente no século XVII, vai ser importantíssimo, é o inglês chamado John Locke. John Locke foi chave no processo iluminista porque ele foi um dos primeiros caras a começar a teorizar várias coisas. E era um cara que acreditava no seguinte: não pode ter poder absoluto do rei. Porque é ruim. Gera impasses na sociedade, gera tirania. Ele acreditava que o poder tinha que ser, no mínimo,
Se fosse ter uma monarquia constitucional, ou seja, o rei teria que estar abaixo de uma constituição, de um conjunto de leis, que ele não poderia desrespeitar. E deveria ter participação das pessoas, por meio de um parlamento, por meio de um congresso. E outra coisa, John Locke acreditava e teorizava que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento religioso era chave para a vida humana. Parte de um princípio que o homem tem direitos individuais, liberdades individuais que não podem ser rompidas. Então, foi super importante esse processo. A gente tem um senhor chamado Voltaire, francês, já no século XVIII grosso mesmo, que acreditava na mesma coisa. Os caras também têm muitas ideias em comum. O homem tem liberdades individuais que tem que ser respeitadas. Ele tem que ter direito à consciência, ou seja, ele pode pensar o que ele quiser, ele pode ler o que ele quiser. Liberdade de imprensa, ou seja, poder divulgar as ideias livremente, não ter censura do rei. Tanto que Voltaire se notabilizou por uma frase clássica. Disse ele: posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito que tem de dizer. Ou seja, eu posso não concordar com você, mas eu concordo que você tem direito de ter opinião. Olha a importância. Olha que esses humanistas acreditam nessas coisas. Sim? E ele partiu do princípio que o fanatismo religioso, o obscurantismo era muito ruim. As superstições, o misticismo, isso atrapalhava o homem. Ele acreditava que, ao contrário, as pessoas tinham que seguir uma lógica racional. Esses filósofos têm uma abordagem muito racionalista, né? Um dos nomes clássicos e indispensáveis do iluminismo, o senhor Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um dos grandes nomes, né, gente? O que ele acredita? Na democracia. Ele fala que as pessoas têm direito de participar das decisões políticas. Tem que ter soberania. Tem que ter participação do povo. E como isso acontece? Como essa participação se processa? Segundo o nosso querido Jean-Jacques Rousseau. Acabando com o absolutismo. Porque ou tem democracia, ou tem participação do povo, ou tem o rei absoluto que manda sozinho. Os dois não podem. Olha como esse cara está criticando o absolutismo, qualquer outra coisa no lugar. Participação direta das pessoas. E ele tem um livro chamado Contrato Social que estabelece uma lógica com isso. Ou seja, ele parte da ideia de que as pessoas cedem o poder para o governante, para ele mandar, mas não do jeito que ele quer, para preservar a sociedade, para trabalhar para o bem comum da sociedade. E que se ele romper essa lógica, ele pode ser derrubado, e é legítimo que isso aconteça. Então, Rousseau está falando que, no século XVIII, se o governante for um autoritário, um tirano, a gente pode lutar para derrubá-lo. Outro cara importante, o senhor Montesquieu. O que pensou Montesquieu? A tripartição dos poderes que a gente já falou tantas e tantas vezes. Divide o poder em executivo, legislativo e judiciário. L'esprit de loi, o espírito das leis. Um cara que acreditava que o absolutismo era um problema fundamental, tinha que ser derrubado. E o poder, portanto, dividido em três. É uma ideia tão presente até hoje em vários países que é fundamental. O Diderot, menos importante ele, mas também um cara importante, um autor literário, acabou produzindo a primeira enciclopédia do mundo, a coisa que acreditava que a razão tinha que ser um norte fundamental da ação do homem, e por isso era importante condensar todo o conhecimento da humanidade em um livro, uma coletânea de livros, que é uma enciclopédia. Hoje é uma coisa velha, ninguém usa, tem Google. Mas antigamente as pessoas tinham enciclopédias em casa, às vezes, porque era o Google da época. Eram vários livros, no geral, às vezes coleções inteiras, 24 livros, 24 tomos, não sei o quê. Com tudo, era um dicionário de tudo. Então, tu procura lá, sei lá, história. Vai ter lá uma definição de história. Procura, sei lá, livro, imprensa. Tem lá uma definição de livro, de imprensa. É um dicionário de tudo. Esse cara foi importante. E na economia, para a gente matar, aqui quero mostrar para você o Adam Smith.
o homem do liberalismo econômico, o pai da economia moderna. O que o senhor Smith acreditava? Que a burguesia gostou muito, abraçou muito essa ideia. Que o rei, que o governo não podia intervir na economia. A economia tinha que ser livre. É o tal do livre mercado. Tá? E ele partia desse princípio que era tudo que a burguesia queria, que os negócios não tivessem intervenção do governo e de ninguém, que era o que ela estava submetida, o rei controlava pelo mercantilismo. Né? E a gente, tranquilão, de boas, dúvidas, questões, só me procurar. A gente tem nossas aulas para tirar dúvida, tem as listagens de exercício, a gente vai arrematar várias correções nessas revisões que a gente vai fazer na próxima aula. E é isso, galerinha. Qualquer coisa, tamo junto. Beijão, tchau, tchau.